tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da equipe da Fatris. Hoje nós vamos falar sobre a cadeia produtiva da bovinocultura de leite. Nossa técnica Tainan, ela vai mostrar para você os 3 fatores que interferem hoje numa melhor produtividade de leite em sua propriedade. Ela vai falar sobre manejo alimentar, manejo sanitário e melhoramento genético do rebanho. Assista a nossa videoaula e aprenda as técnicas adequadas para ter uma melhor produtividade e manejo do seu rebanho leiteiro. É necessário realizarmos um planejamento da propriedade, buscando melhorar as reservas de alimento, avaliar a estrutura que a propriedade possui, a genética do rebanho, fazendo um planejamento com ações que devem ser desenvolvidas a curto, médio e longo prazo. O produtor primeiro ele tem que olhar para a sua propriedade, olhar para a estrutura existente, a infraestrutura existente, a alimentação, se ela é suficiente para o rebanho existente ou para a quantidade de animais que ele deseja inserir no lote. Ele precisa avaliar qual o desempenho dos animais que existem na propriedade dele, né? Qual a genética a propriedade possui, ou qual genética ele deve iniciar. Ele precisa adequar essa genética, né? O manejo dessa genética às necessidades dos animais, né? Tudo isso dentro da sua propriedade. Assim, o produtor, ele inicia o planejamento da produção. Ele precisa tirar as ideias da cabeça, colocar no papel, visualizar e ir para a prática. Aí você consegue adequar para a sua realidade o planejamento da sua produção e buscar o ganho, o aumento da geração de renda da propriedade, com foco, com determinação e com lucratividade. Existem 2 fatores primordiais para aumento da produtividade em uma propriedade. São a alimentação adequada desse rebanho e o melhoramento genético dos animais. A alimentação ela é essencial para que a produção aumente. E ela deve ser pensada com cuidado. Sem comida, sem alimentação, os animais não vão ter uma boa produtividade. Por isso que é importante olhar para o alimento, observar quais são as forragens que eu posso estar inserindo dentro da minha área, quais são as forragens com potencial nutritivo, adaptada, que eu posso estar trazendo para a minha propriedade, para eu inserir na alimentação das minhas vacas leiteiras. Em alguns casos, são necessários adotar o sistema, né, o manejo intensivo ou semi-intensivo com piquete rotacionado, para a gente alcançar maior produção. Custo baixo de produção é primordial, porém nós precisamos investir para termos melhor lucratividade. Precisamos ganhar em quantidade, precisamos ganhar em qualidade de produção para a gente conquistar mercado e assim a gente poder negociar o preço do produto. Quando o produtor ele tem quantidade de produto e com qualidade, ele pode estar negociando, né, os valores do produto. E um negociante ele vai estar tendo interesse em comprar o produto, porque o produto tem qualidade e tem quantidade. Então o ideal é a gente dividir os lotes de animais por produção. Assim a gente evita os gastos com os animais de baixa produção e adequa a alimentação conforme a produção. E essa alimentação ela deve ser dividida em 2 fornecimentos, 2 vezes ao dia. O ideal é que a gente sirva no início da manhã ou no final da tarde, porque são nos momentos mais frescos do dia. A outra coisa importante para a gente estar alavancando a produção de leite, além da alimentação, do cuidado, do olhar para a propriedade, é o melhoramento genético desses animais, né? O melhoramento genético é de grande importância para a produção de leite, porque um fator que impacta a produção é a baixa qualidade genética dos animais. Não adianta a gente aprimorar as técnicas de manejo, se o gado não tem potencial genético para aumentar a produção, não adianta a gente aprimorar as técnicas de manejo se a quantidade e a qualidade do leite que o animal produz é insatisfatório. Então é necessário aprimorarmos 2 fatores.
a capacidade genética dos animais e adequar as condições e o ambiente em que ele vive. O bom resultado está relacionado com a saúde e bem-estar dos animais, inserindo touros de boa qualidade ou a inseminação artificial. Então nós temos hoje animais melhorados nas propriedades a partir, né, da introdução de touros ou outras propriedades em que já estão no processo de realizando a inseminação artificial nas matrizes. Então nós temos alavancado um pouco mais essa questão genética. Cada propriedade tem uma experiência, isso é fato. Que essa experiência ela deve ser analisada e ser respeitada. Nós podemos iniciar o melhoramento genético dos animais fazendo primeiramente a avaliação da produção das matrizes existentes naquela propriedade, né? O quanto que essas matrizes produzem de leite, né? Avaliar a aptidão com os dados de porcentagem aí de gordura e proteína, avaliar nessas matrizes a vida produtiva, né? O score corporal, como é que essa vaca se comporta no pré-parto, durante o parto, no pós-parto e durante o período de lactação, né? Quais problemas existem nesse rebanho? Existe algum problema reprodutivo, né? Existe algum problema no sistema mamário? Tem incidência de doença dentro desse rebanho, nessas matrizes, né? A gente precisa avaliar a incidência de doença e a resistência desses animais a essas doenças. Por exemplo, mastite, né? Doenças de casco. Então a gente avaliar quais animais a gente tem que está acontecendo esse tipo de problema. Avaliar também a conversão alimentar, né? O ideal é que a gente tenha uma conversão alimentar eficiente para a produção de leite. Nos touros a gente pode avaliar o desempenho reprodutivo desse animal, né? E é importante que a gente tenha touros de boa linhagem, né? Linhagens para leite, né? Se o agricultor tem produção de leite, que a linhagem desse touro, a introdução desse touro seja de linhagem para leite, né? Nós temos aí a holandesa como a maior produtora de leite do mundo. Então nós podemos estar aí inserindo, adaptando, trazendo outras raças. Às vezes os agricultores não gostam da holandesa, traz outras raças, insere o touro de outras raças. Se puder fazer a inseminação artificial já, né? Procura ver quais são as raças que se adaptam melhor à sua realidade. Então é necessário trabalharmos aproximando o intervalo entre os partos dessas matrizes, né? A partir do momento que ela seca até o momento que nasce um outro bezerro, então a gente precisa avaliar esse intervalo. E a maior produção de leite durante a vida materna de cada cria. O quanto de leite que essa vaca produz durante o seu período de lactação. É uma quantidade de leite satisfatória? Nós temos aí a holandesa, a raça com menor pico, com menor queda gradativa de leite, né? Então a holandesa ela segue uma linha de produção, não cai de forma brusca a produção. Às vezes algumas raças têm os picos, né, de produção e depois vai caindo gradativamente. A holandesa ela é fantástica na produção de leite. A queda é bem contínua e lenta. E isso é muito bom para o produtor de leite. Precisamos inovar o plantel de matrizes a partir de bezerras criadas na nossa propriedade, né? O produtor de leite ele precisa ter matrizes a partir da sua própria produção. Então as fêmeas, as filhas das matrizes, né? Avaliamos as matrizes, são matrizes boas, né? A gente já seleciona a linhagem daquela matriz. As filhas daquela matriz já vai servir vão ser bezerras criadas na própria propriedade e vai ser inseridas futuramente no plantel da produção de leite. Por que isso é importante, né? O produtor ele tem o histórico zootécnico dessa matriz, né? Ele conhece o trabalho de sanidade que ele desenvolve, né? E o trabalho de forma correta que ele desenvolve de sanidade. Então,
quanto mais termos animais com maior aptidão, produtividade e adaptação à propriedade, ao sistema que a propriedade adotou para trabalhar, é muito melhor e os benefícios são inúmeros, né? Então é necessário olhar dentro da propriedade, olhar dentro da produção de leite. Nós temos, assim, dicas para vocês, né? Vamos oferecer sombra e água limpa para os animais. As matrizes produtoras de leite, né, elas precisam ter uma qualidade de vida, né, bem satisfatória, né? Quanto mais calma estiverem, mais leite vão produzir. Então vamos evitar que esses animais se estressem na caminhada. Às vezes o agricultor precisa deslocar essas matrizes de um piquete para o outro. Vamos ter paciência nesse deslocamento, nessa caminhada. Os animais são mais lentos, as produtoras de leite são mais lentas, então a gente vai evitar estressar elas. Outra dica importante é nunca coloque no mesmo piquete novilhas, bezerros, bezerras, vacas secas e vacas em fase de lactação. Selecione piquetes apenas para as vacas produtoras de leite. Vamos ter cuidado com a alimentação em dias quentes. Vamos oferecer alimento nas horas frescas, pela manhã, no final da tarde. Vamos dividir a quantidade de alimento que essas vacas vão consumir em 2 porções. Assim elas vão metabolizar muito mais, né? Elas vão ruminar muito mais, então a gente vai aproveitar melhor a qualidade nutricional daquele alimento. Use o medidor para ter o controle leiteiro adequado da sua propriedade, é importantíssimo. Mantenha uma rotina de horários, né? Os animais, eles se adaptam aos horários, então a gente precisa manter uma rotina para não quebrar e a gente ter perda de produção. Vamos evitar intervalos maiores que 14 horas, né, entre as ordenhas. Às vezes o agricultor, né, já faz a separação dos bezerros pela manhã, vai fazer a ordenha no dia seguinte. Às vezes tem propriedade que tem 2 ordenhas, né, fazem 2 ordenhas. Então vamos evitar que o intervalo entre as ordenhas ultrapasse mais que 14 horas. Né? Nesse momento a gente precisa ser coerente. Evitar que os intervalos sejam gigantes, né? Vai produzir muito mais, essa vaca ela vai produzir muito mais leite. Alimente esses animais depois da ordenha, né? É uma dica preventiva até. Tem animais que às vezes no momento da ordenha já estão de barriga cheia e no pós-ordenha acabam se deitando. Então a gente alimentar os animais na pós-ordenha é importante para evitar a incidência de mastite, né? Às vezes o animal deita após a ordenha, tem bactéria no local, no espaço onde ela deitou e acaba penetrando, né, no bico do teto e ocasionando uma inflamação mamária, né? E gerando outros problemas maiores, né? Para o agricultor estar fazendo o manejo preventivo é essencial. Ao invés de a gente cuidar, tratar, depois que o problema já está instalado, vamos prevenir. Então uma dica importante é a gente alimentar essas vacas no pós-ordenha, para evitar que elas deitem, né? É para manter esses animais de pé no pós-ordenha, né? O ideal 2 horas após o pós-ordenha aí, que elas permaneçam de pé para que o bico do teto ele feche. Limpar os coxos é importantíssimo. Antes da gente colocar ração nova, qualquer alimento novo, a gente precisa retirar o resíduo do alimento que não foi consumido, né? Fazer a mudança de alimentação de forma gradativa, né? Nunca oferecer um alimento, uma quantidade exagerada de forma brusca ou retirar alimento de forma exagerada. Então, sempre de maneira gradativa fazer essa mudança na alimentação. Troque experiência com outros produtores, né? Os agricultores eles precisam incorporar que às vezes uma experiência, né, em uma determinada comunidade ou num determinado município está dando certo e a gente precisa beber dessa experiência. Então vamos começar a dialogar, a trocar experiência.
Assim vocês vão ter ótimos resultados na produção leiteira, porque às vezes o problema de um agricultor, produtor de leite, talvez não seja o problema de um outro. Outra vez um outro produtor já tenha, né, passado por um problema em o qual o outro está passando, e aí vocês vão trocar a experiência. Trocando experiência, adequando novos jeitos, os jeitos que dão certo na sua propriedade, na sua realidade. Cada propriedade é única, né? Tem as suas características, as suas especificidades. Então, né, vamos começar a praticar, experimentar mais coisas, né? Vendo as experiências que está dando certo e começar a colocar em prática devagarzinho, né? As coisas boas que ainda não aconteceram na sua propriedade, talvez estejam no momento de acontecer. Então a gente precisa melhorar ainda mais, cada vez mais, a produtividade leiteira de uma propriedade. Se tornar cada vez mais eficiente e lucrativa. Assim a produtividade leiteira do nosso território, principalmente das cadeias produtivas, né, do Bahia Produtiva e a cadeia de leite do Bahia Produtiva, ganhe muito mais espaço, né, conquista desses agricultores e se intensifique mais. O nosso território é um grande produtor de leite. A gente só precisa organizar melhor a nossa propriedade, né, avaliar a alimentação que a gente tem. A gente sabe que nós temos aí os períodos de estiagem, precisamos nos planejar, olhar para a alimentação como essencial dentro da produção. Nós temos também que avançar no melhoramento genético dos nossos animais leiteiros, né? Não adianta a gente ficar acomodado. Talvez você precise aí de uma visita técnica para avaliar se seus animais têm, né, tem score corporal para receber um sêmen. Mas pense direitinho, né? Faça contato conosco, entre em contato conosco, estamos disponíveis, né? Nós da FATRI, Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia, através do projeto Bahia Produtiva, estamos à disposição para tirar dúvidas, para planejar e executar junto com vocês. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.